A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo a solenidade dos santos Pedro e Paulo, apóstolos, 29 de junho de 2025. Com a igreja hoje nós rezamos dizendo: ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste domingo, da solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos no capítulo 12, versículos de 1 a 11. O salmo responsorial será o Salmo 33, com 4 estrofes, tendo intercalado entre elas o refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. A segunda leitura está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 8 e 17 a 18. E o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Nosso programa é um convite a todas as nossas comunidades a celebrarem a Sagrada Liturgia com a escuta da Palavra de Deus refinada, na meditação orante, com leituras bem lidas nas nossas capelas e paróquias, santuários, onde quer que seja celebrada a Palavra de Deus, quer nas celebrações da Palavra, como nas celebrações eucarísticas. Além disso, quer ser também para os catequistas e para os membros das equipes de liturgia um incremento, uma ajuda para que possam mergulhar na riqueza que a liturgia da Palavra de Deus a cada dia nos oferece. Com a liturgia, a Igreja alimenta nossos corações, nossa mente, nosso espírito, para voltar-nos ao Senhor Jesus, conhecê-lo sempre mais, amá-lo e entregar a nossa vida por Ele e pelos irmãos na comunidade. A Igreja é o lugar teológico onde o Senhor fala e seus discípulos o escutam. É também o lugar do alimento, da mesa da palavra que dirige nossa mente e corpo ao alto e ao baixo, ao céu e à terra, a Deus e aos irmãos e à sociedade. Nossa fé jamais vem divorciada da vida. Nossa vida jamais pode testemunhar Cristo Jesus sem o lumen da fé. Por isso, a palavra de Deus é luz para os nossos passos, é lâmpada para o nosso caminho. Eis então que temos a alegria de ouvir, juntos, na sinodalidade litúrgica, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto de Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19, é a página cristológica inaugural do conhecimento da relação entre Pedro e Cristo Jesus. O nome dele era Simão, e Simão vem de Shema Israel, Adonai Eloheinu, ouve Israel, o Senhor é o único. E a cada dia um judeu haveria de rezar por 5 vezes ao dia esta fórmula para recordar-se da unicidade de Deus na vida dele. Ouvir a sua voz e atendê-la, ser-lhe fiel por toda a vida e gozar da bênção do Senhor Javé. O nome de Simão, Simeão, Simone, vem desse ouvir o Senhor. Pedro tinha esse nome. Depois seu nome mudará, e a partir desta experiência tida com Jesus e seus amigos na região de Cesareia de Filipe, quando, indo para Jerusalém, Jesus faz uma pesquisa do que tenha ficado em todo esse tempo de convivência com eles e de sua ação na Galileia, na mentalidade do povo e dentro do coração dos seus próprios discípulos. Quanto ao povo, as respostas são de ordem profética e situam Jesus exatamente entre o pai da profecia, Elias, passando também pelos grandes profetas, quem sabe como Jeremias ou qualquer outro, até ao último dos profetas do Antigo Testamento, que é São João Batista. Jesus então abraça toda a profecia e a condensa em si. Dizer que Jesus é profeta significa ter que oferecer a sua boca, sua garganta, sua voz, para que ele continue sua profecia no mundo. A igreja é profética e prossegue na sua missão profética através dos seus apóstolos, que são os enviados da profecia do profeta escatológico do Pai, que é Jesus. Então a resposta está pela metade, mas está certa. Falta ainda a outra parte. O que de Jesus tem dentro dos apóstolos a este ponto? A resposta não vem da natureza humana. Vem do Pai que revela o Filho. Mas a boca a proferir a resposta é humana. É a boca de Simão que agora Jesus mudará o nome para Quefá, Cefas, Pedro, pedra. Ele diz que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, ainda falta muito para compreender a profundeza desta sentença, deste título cristológico dado a Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Está faltando a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, suas aparições, a ascensão, Pentecostes, para que aquele que dissera, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tenha a coragem de dar a vida por ele. E de fato Pedro será crucificado na colina chamada Vaticano, em Roma, no período em que era imperador Nero, mesmo período em que Paulo fora decapitado fora dos muros de Roma, onde hoje se encontra a Basílica em sua honra, a Basílica de São Paulo fora dos muros. Como também sobre o túmulo, onde foi encontrada a lápide que dizia Qui Petrus est, no Vaticano, ergueu-se mais tarde uma ermida
e depois a grande Basílica de São Pedro em Roma. Pedro terá que sustentar a fé dos seus irmãos e, portanto, exerce o ministério petrino de governo e de sustentamento, de ensino e de força para a Igreja toda. Por isso, o Papa é a realidade visível da fé da Igreja, o elo visível da sua unidade. Todos nos referimos ao Bispo de Roma. Por isso a Igreja é católica, apostólica, romana. Sim, e estamos felizes deste modo. Cristo Jesus, então, diz que Pedro terá a potestas clavium, o poder das chaves, de modo que ligará ou desligará tudo aquilo que o próprio Jesus vai confirmar celestialmente ligado ou desligado. O Papa, então, tem o exercício desse ministério de confirmar que o que nós cremos é verdadeiro. Este é o poder das chaves, que é um poder de serviço. Portanto, na sinodalidade, o Papa precisa escutar todos na Igreja. Eis porque, daqui para frente, não há outro caminho senão o estilo sinodal para a Igreja viver. Rezemos pelo Papa Leão XIV para que dê continuidade, através do Sínodo dos Bispos, ao caminho que o Papa Francisco nos abriu com o Sínodo da Sinodalidade, e o documento final do Sínodo da Sinodalidade seja recebido com criatividade, com amor, com empenho de fé pastoral por cada um de nós e por todos nós, em nossas dioceses, paróquias, comunidades, quer as comunidades das paróquias, quer as comunidades religiosas, em todas as expressões da vida consagrada. Nós precisamos da unidade de ordenados, religiosos e leigos, de diáconos, de todos os ministérios, para conhecer o documento final do Sínodo da Sinodalidade e para pô-lo em prática, orientando todas as nossas atividades, mudando pela conversão dos vínculos, das relações, mas também pela conversão pastoral, uma conversão sinodal, a nossa maneira de pensar a Igreja. O poder das chaves hoje tem que ser entendido como o poder do fortalecimento das nossas relações na unidade, no respeito mútuo, na abertura para o espírito que é criativo, inteligente e que sintoniza com o coração de Jesus para levar adiante a missão dele na Igreja, estrada e história afora. Sem isso, vamos nos encasular, encapsular e fazer a Igreja uma igreja colmeia, cheia de zangões e de abelhas rainhas. De maneira nenhuma. Jamais trairemos a Cristo desta maneira e jamais admitiremos a formação petrificada de uma igreja endurecida, atrasada, retrógrada, reacionária, reativa a tudo aquilo que hoje o Espírito suscita, indica e confirma pela autoridade de Pedro. Rezemos hoje, então, para que esse projeto sinodal se concretize em nossos conselhos pastorais diocesanos, em nossas assembleias pastorais, tudo na base daquele caminho tão bonito feito pelo Sínodo dos anos 2021 a 2024. Sejamos fiéis a Cristo Jesus, sendo fiéis a Pedro, sendo fiéis ao Papa Leão XIV, sendo fiéis aos nossos bispos, todos neste filão de sinodalidade e unidade que hoje a Igreja precisa para ser testemunha de Jesus Cristo e do seu Evangelho, colocando as bases do reino definitivo que já se antecipa na nossa história e no nosso testemunho. A todos, boa festa de São Pedro e São Paulo, com este elan de compromisso e de luminosidade, de olhar para o aqui e agora, mas também para o amanhã e para o futuro, para frente e para o alto,
com os olhos fixos em Jesus, o autor e o realizador da nossa fé, na força do Espírito Santo. Reze comigo pelo Santo Padre, rezemos pela Igreja toda, para que este caminho aberto pelo Papa Francisco seja prosseguido, assumido, com toda a alegria que o Evangelho nos dá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.